Bom dia para quem vai chegar por aqui para assistir esse bate-papo. A conversa de hoje é uma proposta chamada Curando Dores Antigas pelas Falas, da Voz ao Corpo. E o objetivo, de fato, é a gente poder despertar um pouco mais sobre essas possibilidades de cura que vem do processo expressivo, como é que isso acontece. Então, eu vou trazer algumas reflexões para a gente tentar entender todo esse processo e despertar para o nosso processo de identificação, de percepção, de tomada de consciência das nossas falas internas, porque esse é o comecinho da cura, às vezes de marcas, que eu chamo aqui de feridas antigas, dores antigas. Então, vamos fazer o seguinte, o pessoal vai aos poucos chegando, eu vou anotar aqui o nome da live. E hoje eu tenho um material organizado que eu gosto de manter sempre. Quem me acompanha aqui nas lives sabe que eu gosto de fazer um guia, né, dessas conversas. Depois essa live vai ficar lá no grupo fechado e quem tiver interesse pode acessar no link da minha bio. Prontinho. Então vamos lá. Essa live faz parte da temática do mês aqui nas minhas redes sociais. Essa temática diz respeito a um projeto que eu tô abrindo a lista de interesse, que agora essa lista de interesse vai ficando aberta, as pessoas vão se inscrevendo e conforme os grupos forem tendo conexão nas suas demandas, eu vou montando a estrutura de trabalho. Esse grupo é um grupo de trabalho fonoterapêutico que se chama Falas que Curam. Ele é mais direcionado sim a mulheres nesse momento, é um grupo para mulheres. E o Falas que Curam é uma proposta mesmo de um processo em grupo, uma jornada em grupo que possa servir como processo de investigação e processo de cura de processos comunicativos, né, de alterações de comunicação e expressão. Porque o grupo, né, às vezes a gente não tem condição de fazer um trabalho individual, mas às vezes o nosso processo de despertar para os nossos conteúdos internos ou trabalhar algumas questões de fala que sejam mais recorrentes para outras pessoas, ele pode ser muito bem apoiado por uma rede, por um grupo. Então essa é a proposta, né? Que a gente possa começar uma jornada, começar esse movimento, colocar essa roda em movimento. E para falar um pouco sobre isso, eu resolvi que esse mês todo aqui nas redes eu ia falar sobre esse tema, né? Falar sobre a voz, sobre a fala, sobre mulheres. Existe sim uma diferença entre o nosso posicionamento e as nossas questões que a gente enfrenta enquanto fala, enquanto voz, enquanto posicionamento e questões que os homens enfrentam. Ainda existe muita diferença. Então seria completamente distinto fazer um trabalho com grupos de homens e talvez mais para frente eu consiga montar esse trabalho também. Vamos começar falando de algo que eu acho importante. Eu vou pegando a informação aqui no meu guia e vou te transmitindo. Eu preparei uma estrutura de conversa que eu acho que vai fazer muito sentido para você. Então, acho que o primeiro aspecto para a gente refletir é trazer para a percepção sobre como a comunicação é rica, né, em elementos, em possibilidades, em sinais, em signos. Ela realmente é a conexão entre as pessoas, é o que constrói a rede, é o que constrói a possibilidade da gente entender uma comunidade. E quando a gente fala sobre a fala, nós podemos tanto estar fazendo referência a alguma dificuldade física de expressão específica, que pode ser, por exemplo,
a nossa voz apresentando uma característica mais rouca, mais fadigada, sem motivo evidente para isso, ou com motivo evidente, com algum tipo de alteração comportamental que gere essa característica, ou com algum outro tipo de alteração. A gente também pode estar falando especificamente de alteração de fala, significando alteração de articulação, alteração de velocidade, alteração de prosódia, né? Tudo aquilo que se evidencia nessa fala, alteração de fluência, de inflexões que a gente consegue colocar ou não aqui na voz, que se remete bastante à prosódia. E a gente também, né? Hoje a minha voz está um pouquinho mais rouca, agora logo de manhã já fiz uns exercícios, mas ainda tá. Quando a gente se refere genericamente à fala, a gente também está fazendo referência a todas as subjetividades do conteúdo expressivo. Aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo inferido, né? Que está no campo mais subjetivo. E isso vai ser representado muitas vezes por sinais que vão além da fala. Então é importante que a gente perceba que essa subjetividade ela tem muita relação com tudo aquilo que nos constitui num campo mais amplo, enquanto identidade, enquanto campo social, enquanto campo cultural. Mas isso também diz respeito à fala, né? A nossa potência de fala. E aqui é o campo que me apaixona atuar, né? Como fonoaudióloga e como terapeuta corporal. Para quem não sabe, eu gosto sempre de reproduzir porque muitas vezes as pessoas não sabem. A terapia corporal, ela tem um precursor que se chama William Reich e ele foi um aluno de Freud. Então, quando eles estavam fazendo os estudos sobre a mente, sobre a psicanálise, eles já sabiam que de alguma forma tudo aquilo que passava na mente inconsciente também tinha alguma manifestação específica no corpo. E Reich foi a pessoa que resolveu levar esses estudos adiante a partir de uma escola psicanalítica. Então a terapia corporal ela diz respeito àquilo que está guardado e organizado no teu sistema corporal, e hoje em dia já tem uma série de linhagens mais contemporâneas, mas que se tornam posturas corporais, organizações musculares e comportamentos do corpo. Tá? Então não tem como a gente separar aquilo que a mente organiza, aquela escolha que a mente está fazendo, com o comportamento que a gente tem. Isso tem uma lógica e tem um sentido, inclusive as organizações das musculaturas corporais estão conectadas com essa lógica, com esse sentido. E aqui, de fato, é o que me apaixona, porque se a gente, a partir dessas informações que a gente guarda no nosso inconsciente, esse campo entre o pensamento e o corpo físico, a gente vai ter um universo de coisas. E esse universo é onde vão acontecer alterações que sim podem impactar a comunicação, e porque vão mudar algumas coisas físicas, vão gerar alteração de voz, que pode ser de alguma origem, né, como eu falei antes, física, psicológica, podem gerar algumas alterações que vão também impactar na subjetividade dos conteúdos das falas. E como eu falei, nos aspectos mais culturais, nos aspectos sociais, chegando a tocar nesse aspecto da constituição da identidade, da nossa identidade. Imagina você, então, que se a gente enxerga dessa forma, a gente consegue realizar, né, a informação de que a nossa voz e as nossas falas, elas dizem muito sobre quem somos e o que pensamos. As nossas falas realmente são um meio de comunicação, são um meio de expressão, e é aquele limite entre aquilo que fica do lado de dentro e aquilo que é expresso, que é manifestado no mundo.
E de certa forma, a gente tem uma escolha aqui. Tem algumas coisas que a gente escolhe expressar, manifestar. Tem outras coisas que a gente escolhe não manifestar. Tem algumas informações inconscientes que a gente manifesta sem se dar conta, tá? Que a gente vai manifestando com sinais corporais. Isso que Reich viu, que Freud também viu. E são a partir delas que a gente vai trabalhando. Mas quando chega nesse campo do consciente, da expressão mais consciente, da comunicação, da fala que tem um sentido, que tem um significado, isso aqui é um gato, tá? Aí a gente entende que a gente começa a abrir o campo do espaço do que é a cura. De que cura é essa, né? Que quando Freud estudou, quando Reich estudou, quando Lacan estudou, eles perceberam que estava muito vinculada ao processo expressivo. Eu não diria nem só o processo de tomada de voz, né? Tomar a voz a si e o processo de fala, mas sim ao processo de expressão em si, de manifestação. Aquilo que eu saio do campo de deixar guardado em segredo, tentando manter esse segredo inclusive de mim mesma, e entro no campo de alguma forma conseguir manifestar, expressar e dar vazão para aquilo que está guardado no inconsciente. Então esse é um caminho riquíssimo, né? Tudo que a gente aborda que diz respeito à comunicação, à fala, à troca de diálogo, à relação, é um campo riquíssimo de possibilidades. E de possibilidades, sim, de cura daquelas coisas que ficaram guardadas, de alguma forma ficaram guardadas, mas que não estão mais aqui. Né? Estão guardadas em pensamento, estão guardadas em consciente, estão guardadas em sensações corporais. O corpo guarda muita informação, Reich, né? E toda a terapia corporal estuda isso. E a grande questão, a grande chave de tudo isso é que no presente, no agora, essas informações que o corpo guarda ou que estão registradas como sensações, como questões mais do teu inconsciente, de alguma forma, se você tem a condição de mudar o teu cenário, é possível que elas possam passar para um outro campo mais consciente e mais resolutivo, tá? Então é disso que a gente está falando, né? É dessa tomada de consciência que não vai ser apenas, por exemplo, não são falas, não é uma voz que você se apropria de uma fala só das rodas de amigo, que muitas vezes as rodas de amigo vão servir como desabafo, vão servir como alívio, vão servir como relaxamento. Mas essas falas desse momento expressivo onde algo se manifesta e se desconstrói internamente, elas são mais específicas, elas são de um campo que a gente chama assim, de um set, de uma organização mais intimista e de um ambiente que é construído de uma forma a se ter mais segurança, confiança, para que o sistema, e eu digo assim, o sistema neural consiga se organizar, entender que não existe mais um risco e aí ele manifesta, aí ele se dá conta de algo que ele não percebia, aí ele se dá conta de algum diálogo interno, aí ele consegue manifestar alguma emoção, alguma sensação e aquilo gera um alívio que não é um alívio só da gente tirar as primeiras camadas, né, de uma xícara que está ficando muito transbordante, a gente derrama um pouquinho para aliviar um pouco. Não, é realmente um alívio curativo. A gente consegue derramar aquela xícara, esvaziar e aquilo não volta a ser enchido de novo. E esse é o campo, né, desse processo íntimo que a gente constrói e que vem como uma liberação de sensação física, de sensação emocional. Aqui a parceria do terapeuta, de quem está acompanhando, é muito importante.
quando a gente está lidando com dores mais antigas, mais marcantes, geralmente são essas que a gente não lembra conscientemente, que a gente reproduz, fica em sofrimento, mas não consegue exatamente localizar, acionar, e talvez, né, muito também, em parte, porque a gente tem alguns sistemas de defesa que a gente entende que sozinhos a gente não vai conseguir lidar com aquilo, ou sem um novo recurso seguro, alguma ferramenta mais segura, alguma possibilidade de sensação de solução mais segura, é melhor não mexer naquilo. E esse é o papel também do terapeuta, é conseguir ajudar, né, a criar a segurança, criar um outro referencial. Quando a gente vai lá fazer o grupo, por exemplo, o grupo fonoterapêutico, né, são uma série de propostas que as pessoas vão testando, experimentando, até que o sistema delas percebe que, olha, eu consigo fazer uma outra coisa e tá tudo bem. Eu consigo organizar minha fala de outro jeito, eu consigo organizar o meu pensamento de outro jeito, eu consigo organizar o meu discurso de outro jeito, eu consigo expressar de um jeito que fica tudo bem. Então, eu não preciso mais manter aquele sistema de defesa. Esse é o processo clínico terapêutico. É conseguir dar para o teu sistema, e quando eu falo isso, eu falo, né, sistema neural mesmo, porque as informações estão lá guardadas como caminho neural, aprendidas daquele jeito, escondidas. Então, a gente dá para o teu sistema neural novos caminhos. E quando a gente começa a fazer mais isso, dar, ofertar novos caminhos, e você começa a testar esses novos caminhos, o teu sistema neural percebe que é seguro, que é tranquilo, que é bom, né, que é melhor do que o caminho neural antigo que ele tinha guardado, ele libera informação, ele troca o caminho. Tá? Então, é isso que a gente faz na prática clínica. E principalmente quando a gente está lidando com uma questão que envolve alguma dor, porque nesse caminho aprendido vai envolver alguma questão emocional que está guardada, algum conteúdo mais específico. Então, a gente cria um cenário de maior segurança, maior confiança para o teu organismo conseguir entender que não precisa mais guardar aquela marca, aquela informação. E quando ele entende, naturalmente o teu corpo tem uma reação e afrouxa e solta essa sensação, solta essa emoção. Por isso que eu te falei que isso precisa de um set mais intimista, mais cuidadoso do campo clínico. E quando essa emoção afrouxa, quando essa sensação física afrouxa e se desconstrói, aí geralmente depois que o sistema processou a tua fala, vai aparecer como uma organizadora dessas informações, dessas sensações, né? Mas primeiro é toda uma experiência interna, possibilitada por uma série de ferramentas e recursos. Então, olha que caminho rico é esse. Primeiro a gente mobilizar algumas coisas que estão internamente guardadas, possibilitar um cenário de maior confiança, maior segurança, para o teu sistema entender que aquilo pelo qual ele está se defendendo não está mais acontecendo, ele não precisa mais se defender, ele pode mudar o caminho que ele construiu. E quando ele conseguir fazer isso, ele solta aquela sensação que estava guardada, ele solta aquela emoção que estava guardada, e aí a fala vem como uma organizadora. Então, no grupo, esse grupo, por exemplo, do Falas que Curam, por que é importante também estar podendo trabalhar só com o campo da mulher aqui? Porque talvez tenham muitas falas, temas, discursos que possam surgir que fazem sentido para a voz da mulher, né? Voz enquanto lugar de voz, esteticamente falando, mas voz enquanto conteúdo, posicionamento interno, que diz respeito a coisas que nós não costumamos dizer, coisas que nós não costumamos falar, coisas que nós não costumamos nos posicionar. Essa integração de conseguir exercitar o que você diz
com todo esse conteúdo referencial que faça sentido para o que você está dizendo é muito importante. Exatamente porque vai estar liberando coisas muito antigas. Por exemplo, né? Quando eu te falo de tudo isso, e aqui tem uma parte de informação que trata disso, eu gravei um podcast que está no meu Spotify já, que fala um pouco sobre o Falas que Curam. Lá eu tomo uma informação de que você pode recordar, nós mulheres, vamos colocar esse foco porque o tema hoje fala disso, é do Falas que Curam, mas se você olhar na história da sua família, das mulheres da sua família, com certeza a história das mulheres que vieram antes de vocês é uma história de muito silenciamento. Eu falo muito isso lá naquele podcast. São muitas formas de silenciamento. Aqui, quando eu fui organizar o material, eu separei aqui até o material que eu quero ler para vocês, para a gente ficar com essa informação. Quando Freud começou a estudar psicanálise e depois vários outros estudiosos que vieram depois, na maioria deles são homens, o objeto de estudo foi a mulher. Porque a mulher era como se fosse um ser tão distante da percepção deles, da sociedade, de todo o contexto, que ela era algo completamente desafiador, né? Era realmente um desafio tentar entender as mulheres e compreender como o sistema da mulher funcionava, como o pensamento funcionava. E muitos desses estudos aconteceram baseados em percepções de histerias femininas. E muitas vezes, quando a gente vai reler esse material, esses estudos, a gente enxerga que era uma mulher que não podia ser nada, praticamente. Não poderia se manifestar de forma alguma. Então, os seus sintomas eram sintomas, né, a louca da sociedade, a histérica, a que faz demais, enfim. Hoje ainda não é muito diferente disso, né? Muitas vezes a gente acaba sendo colocada nesse lugar, que é um lugar que ainda não está numa balança bem organizada dos 50% que nós somos responsáveis no campo das construções de rede, de comunidade, construção de mundo, né? Responsabilidade, mas também de receber o mérito por essa construção. Essa balança ainda não está boa. Então a mulherada ainda precisa se conhecer melhor enquanto voz, enquanto palavra. E de novo, aqui eu não falo aí só em recurso de articulação, em recurso de inflexão, em recurso de frequência de voz. Eu vou trazer uma live que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu falo muito no campo de posicionamento, de se apropriar da própria fala, de se apropriar dos seus argumentos, de se apropriar da sua capacidade de negociar, de se posicionar, de fazer pedidos. A gente ainda está precisando trabalhar muito esse aspecto, tá? Para ficar bem nesses nossos 50%. Para sentir bem, sentir esse bom empoderamento, bom posicionamento. Então, lá naquele podcast eu falo um pouco mais sobre isso, mas essa é a história, né? Nós viemos, e isso ainda é muito recente, de muitos silenciamentos, de muitas formas de silenciamentos. E ainda hoje a gente reproduz muito esse lugar silenciado e a gente é muito vista como se tivesse que estar nesse lugar mais silenciado e mais tangencial, né? Então, nós, primeiramente, ainda precisamos nos reconhecer muito, fazer um processo de tomada de consciência, de reconhecimento, para que a gente aí, então, possa fazer aquele processo de tirar do lado de dentro, colocar para o lado de fora, expressar, mostrar, para que as pessoas consigam enxergar claramente a que nós viemos, né? E por que nós viemos. Então, seguindo um pouquinho mais aqui, eu acho interessante colocar nesse material que eu preparei para vocês, tem uma informação, por exemplo, antes eu falei lá do teu sistema de defesa, falei do corpo,
Por exemplo, o que acontece quando a gente vivencia esse processo de liberação dos nossos conteúdos inconscientes, né? A partir do momento que você consegue construir aquela relação mais confiável e que você consegue perceber algumas informações que se relacionam, né, que estavam morando dentro de você, que não eram visíveis, não eram conscientes, você não mostrava, mas o seu sistema neural ficava lá guardando e regulando, e as suas ações funcionavam a partir daquela informação no inconsciente. A partir daí, esse momento que você consegue fazer uma liberação, ele vem junto de uma percepção emocional, ele vem junto de percepção de movimentos e sensações do corpo físico. Lembra que eu comentei isso? Em algumas vezes, ele também vem junto de um enxergar, de um perceber o cenário que acaba te envolvendo, onde você usa aquele comportamento, que é como se fosse uma cena de teatro. Olha, nossa, me dei conta que toda vez que acontece eu acabo me sentindo e acabo reagindo Parece cena de teatro mesmo. A gente chega a enxergar os personagens, a gente se movimentando e a gente percebe o corpo fazendo os mesmos movimentos sempre que acontece determinada coisa. Porque isso é o acionamento dos nossos gatilhos, desses gatilhos inconscientes, tá? E esse ponto também de perceber esses cenários que estão construídos internamente são muito importantes para que depois você consiga de alguma forma expressar isso, verbalizar isso e desconstruir esses cenários. Porque se eles estão construídos e eles não estão a nosso serviço de uma forma positiva, com impacto positivo, e eles estão nos gerando resultados prejudiciais, é aqui que a gente desconstrói, é nessa cena interna. Então você percebe bem claro que primeiro é construção de toda essa comunicação interior, porque a gente não enxerga, a gente não percebe a cena. Primeiro a gente constrói, a gente consegue perceber essa cena e depois a gente começa a processar e expressar isso em voz, em fala, e isso começa a fazer um processamento lá pra gente, no sentido de o outro, que é o nosso parceiro terapêutico, está nos ouvindo, está nos acolhendo, mas a gente também está se ouvindo e está percebendo, de repente, o quanto essa cena já é distante da vida que você vive, o quanto essa cena, quando a gente se escuta, a gente percebe, nossa, o quanto ela é ilusória, o quanto ela não é mais real, o quanto ela não tem toda a força que de repente parecia que ela teria, mas ela não tem. E aqui a voz, a fala, o recurso, de conseguir expressar não só pelo corpo, mas também pela fala é muito importante. Porque isso também não vai vir como uma conversa cotidiana. Eu não vou sentar contigo e te contar, não, mas olha só, aí acontece isso, aí depois é assim. Não, isso vem como frases entrecortadas, isso vem com muitas pausas, isso vem com muitos silêncios, isso vem eventualmente com algumas palavras que são mais fortes para descrever o que você está sentindo, o que você está percebendo. Então, essa comunicação, este momento da fala e da expressão é um momento muito rico e esse é um momento curativo, né? É depois que você deixou o corpo vivenciar essa experiência, depois que o corpo manifestou, depois que a emoção se desconstruiu, aí devagar essa fala volta a aparecer e fazer sentido. Oi, Thaís, tô te lendo aqui, tá? Eu tenho percebido as coisas que trazem desconforto, mas sigo com a sensação corporal. Muito bacana você ter trazido isso, tá? O primeiro, eu vou falar daqui a pouquinho isso. O primeiro passo é fazer essa construção da percepção, da tomada de consciência. Porque
você imagina assim, se isso é algo desconfortável, alguma dor antiga, o sistema neural guarda. Não é algo que vai ficar claro e evidente. Fica claro e evidente quando a gente faz esse processo de tomada de consciência e vai buscando recursos para mostrar segurança para o sistema, para que ele mostre para a gente o que está acontecendo. Senão, o sistema neural guarda isso como proteção, né? A Thaís não pode sentir essa dor de novo, eu vou guardar essa informação de um jeito que ela não sinta dor. Mas como eu tenho que me defender para não acontecer de novo, eu vou guardar isso aqui exatamente. Então, toda vez que ela chegar perto daquela situação, ela nem vai se dar conta, o meu sistema já vai ser acionado e já vai ficar em defesa. E o sistema acionado leva a essa repercussão corporal, leva a sensação corporal, tá? E é aqui que é o campo da terapia corporal. É porque não tem só como a gente separar aquilo que está acontecendo na mente, vamos trabalhar só no campo da fala e da estruturação de fala. De alguma forma, isso tem uma repercussão no corpo. E, digamos assim, a repercussão no corpo, eu vou te falar de uma forma bem mais superficial, mas ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente elabora falando, tá? Porque o conteúdo está mais profundamente guardado. Então, enquanto a gente ainda tem a sensação corporal, o nosso sistema neural ainda está conectado com a questão. A gente ainda não chegou em toda a raiz da desconstrução. E aí que é o grande campo de trabalho, é que o corpo também precisa construir recursos de segurança. Recurso de sensações que te deem segurança para ele conseguir desmontar aquele circuito neural, senão ele entra no sistema de defesa. Então, o que eu te diria é que quando a gente trabalha nesse sentido, a gente precisa de técnicas e de práticas que de alguma forma vão trabalhar com a reconstrução da sensação corporal, né? Se tu olhares aqui, eu tenho uma outra página que ali no link na minha bio, você pula lá para a página do Therapy Yoga, e aqui ali no meu IGTV tem algumas práticas de yoga. Eu vou até anotar aqui para gravar algo mais específico sobre isso, porque a gente trabalha com um processo que se chama aterramento, ou como os meus professores falavam, né, o processo de criar grounding, exatamente para trabalhar sensações corporais mais seguras, para que a gente consiga acessar mais profundamente o que está acontecendo. Então, enquanto a gente não acessa lá na camada mais profunda e a sensação corporal não desmonta, é porque ainda tem mais alguma coisinha. A gente ainda não conseguiu perceber tudo, o que desconecta esse caminho neural, essa rede, tá? Espero que isso faça sentido para ti. Então, a prática, quando a gente faz, por exemplo, por que eu trabalho hoje com o Therapy Yoga? Ele não é só uma prática de yoga, ele vem de todos esses conceitos da terapia corporal. Porque não é só eu sair fazendo um exercício físico, é eu dar a possibilidade para o meu corpo sentir, experimentar, entender essa sensação. E devagar eu começo a trocar, eu começo a construir um outro tipo de sensação. E aí parece quase mágica, quando a gente consegue começar a fazer isso e dá para o corpo um outro recurso de segurança e de aterramento, a cabeça da gente faz assim: ah, me dei conta que isso acontece toda vez que Aí a gente percebe mais um pedacinho da história, tá? Que bom que fez sentido para ti. Mas é exatamente isso. Então não tem como separar todo esse campo de corpo e que depois se torna expressão pela fala, por sinais, por sensações, né? E esse é o campo da cura, aquilo que eu falei tudo lá no início da live, esse é o campo da cura. É quando o corpo de fato consegue expressar de alguma forma. A partir de você ter construído esse chão, né, esse aterramento, esse chão seguro,
para que o teu sistema neural consiga entender que você não vivencia mais determinada situação, você não precisa mais daquela defesa e o teu corpo já é um novo corpo. Então você imagina quando a gente fala de dores antigas, muitas vezes são dores lá do início da vida, que algumas coisas a gente nem faz ideia direito, outras da fase da primeira infância ou do início ali da adolescência, que às vezes a gente ainda nem tá muito dentro do organismo, a gente não consegue se entender dentro desse corpo e dentro dessa mente. Então, muitas dessas dores são daquele referencial. E aí, hoje a gente está aqui, adulto, crescido com outro corpo, uma outra experiência de vida, mas a gente ainda se sente como se fosse daquele jeito, né? Pequeno, com aquele referencial. Tem que construir um referencial novo, senão o sistema não libera. E às vezes tem pessoas que não fazem esse processo, elas não entram nessa camada de entendimento a respeito de si mesmas, e elas vão passar grande parte da vida delas como se fosse só, não, vai vivendo, o dia que estourar alguma coisa pior, aí eu olho o que está acontecendo, tá? Mas sempre tem essa conexão, sistema neural, corpo, sensação física, voz, fala, conteúdo de fala, tá? Não tem como separar tudo isso. E isso é maravilhoso porque isso possibilita que a gente se cure, né? Isso possibilita ter toda essa conexão, possibilita que a gente consiga fazer esse processo de desconstruir aquilo que já foi e construir algo novo. Então, dito isso tudo, eu quero contar para vocês aqui ainda uma informação que é um trecho de um livro, quando eu estava buscando material para falar sobre essa live, que diz que o livro chama assim, O que Lacan dizia sobre as mulheres. E de novo, né, como nós fomos objeto de estudo, nós fomos esses objetos de estudo, nós éramos como se fossem seres muito estranhos, muito distintos, era preciso compreender o que acontece com essas pessoas, quem são essas pessoas, exatamente porque, né, muito provavelmente esse era o reflexo da sociedade, mulher não existia, muitos dos textos falam sobre a não existência da mulher, né? Então esse livro ele tem um prólogo que chama assim Anna O, a primeira, e ela foi a primeira paciente de Freud, né? Freud não teria inventado a psicanálise sem a amável colaboração das histéricas. Dentre essas pacientes mestras, uma conserva lugar à parte, é Anna O, a primeira. Primeiro caso relatado nos estudos sobre a histeria que Sigmund Freud e Joseph Brauer publicaram em 1895. Ela demonstrou pela primeira vez que o sintoma histérico reagia à fala. Talking cure, é isso que ele fala aqui no livro, né? Dizia a seu médico deslumbrado. Então, falar cura, né? Esse processo de fala cura. Não foi o próprio Freud, mas o seu amigo Joseph, quem cuidou dela de dezembro de 1880 a junho de 82, quando a jovem adoeceu da doença fatal de seu pai. O mais importante em Anna não são seus sintomas, pois estes eram os sintomas clássicos das histéricas da época. Olha só, era uma época de histéricas, as mulheres, né? É que em matéria de Anas, havia pelo menos duas. Havia a Ana, que era enferma, triste, angustiada, mas normal, e havia também a outra, que era sonâmbula, em estado de ausência auto-hipnótica, louca, má e alucinada. A clivagem era espetacular, era uma separação espetacular. Uma não conhecia a outra e cada qual tinha seu horário. Uma teria o dia, outra a noite. A primeira estaria no horário do calendário, a segunda no horário do trauma do inverno anterior no qual ela vira o pai definhar. Às vezes, as duas sequer tinham uma língua em comum, pois a segunda se esquecera do alemão em prol do inglês.
Então a Ana que sonambulava, ela falava inglês e a outra que era deprimida, aparentemente mais normal, falava alemão. É compreensível que essa divisão em ato numa pessoa jovem, que sabemos ter sido também sedutora, culta e inteligente, tenha conseguido tirar o fôlego do adepto da escola de Helmholtz, que era o Joseph. Se ele não jogou a toalha, foi porque Ana lhe revelou uma coisa espantosa. Olha o espanto. Quando Ana, a sonâmbula, falava do fundo de suas ausências hipnóticas, a outra Ana, do dia do estado de vigília, curava-se de seus sintomas. Descoberta capital que permitiu a Breuer inventar o método catártico de rememoração sob hipnose. Ainda não era a ideia do inconsciente, ainda não era o método psicanalítico. Seriam necessários mais 10 anos, né, para que Freud abandonasse a hipnose e chegasse a esse limiar de associação livre, mas esse foi o caminho traçado. Então, nós fomos experimento, e o nosso experimento, ele mostrou exatamente que a cura acontecia nas falas, e isso foi sendo elaborado, e isso ainda hoje é elaborado. É que fala é essa que cura, é essa que é mais que uma fala, não é uma conversa cotidiana, ela é aquele momento de expressão, de manifestação de algo que estava guardado, que estava contido, que estava represado, que estava em segredo e não podia ser verbalizado, não podia ser compartilhado, não podia ser confidenciado para um outro. E a partir do momento que a gente tem um interlocutor, uma outra pessoa, né? Claro que está qualificada, porque tem uma escuta qualificada, faz perguntas qualificadas, é uma relação que gera confiança, que gera essa percepção de segurança, aí a gente consegue de repente compartilhar segredos que estavam guardados até para a gente mesmo, entende? Então essa é a lógica da fala que cura. É esse processo que é o processo expressivo que se manifesta a partir de uma construção de segurança e de confiança. E aqui tem outras informações bem bacanas que eu vou guardar para uma outra live, que a gente vai falar sobre a voz, um pouco da voz na experiência psicanalítica, quando a gente vai procurar o que acontece, né? Mas dito tudo isso, a questão é que ainda hoje nós mulheres, nós ainda podemos explorar muito essa possibilidade de se apropriar dos nossos 50%. A gente precisa fazer isso para equilibrar essa balança, né? Passar realmente por esse processo de apropriação. Porque nós somos responsáveis e detemos o mérito por esses 50%. Tem mais informação lá no podcast da Corpo Fala. Depois dá para procurar o link ali na bio, tem podcast para vocês ouvirem. Lá no grupo fechado vai ficar essa live completa. Lá também tem um link para o podcast. E aí eu queria só reforçar, o primeiro passo para mudar essa história que a gente tem em relação com a nossa voz e com a nossa fala é o processo de reconhecimento, é se reconhecer enquanto corpo, enquanto voz, enquanto sistema biológico, fisiológico, enquanto respiração. Muitas vezes uma das reações do corpo do sistema de defesa é travar o processo respiratório, a gente não se dá conta. Mas o nosso sistema ele faz assim, toda vez que tu chegar naquele lugar que pode ser que tu encontre tal situação, tu te segura, aí os teus músculos aprendem a fazer assim, e travam. E você fica com esse sistema travado, e você nem se dá conta. E daqui a pouco a gente começa a respirar, começa a liberar o sistema e você começa a perceber, nossa, mas eu não faço isso, eu não respiro assim. Eu quase que o tempo inteiro tenho minha respiração travada, meu pescoço travado.
por que isso acontece. Aí você começa a se perceber e se entender. E isso precisa de tempo, tá? Diariamente é aquele momento cotidiano de vamos olhar como é que tá a relação comigo mesmo, vamos cuidar dessa relação comigo mesmo, porque para ter alguma coisa diferente no futuro é só se a gente fizer esse micro cuidado, esse micro comportamento de cuidado cotidiano. Então a gente precisa desse tempo diário para se comunicar com o nosso próprio organismo, entender o que está passando no cenário da nossa voz. Algumas pessoas têm uma alteração de voz, uma alteração articulatória, uma alteração de produção de fonema, que é um ajuste físico, uma alteração física, uma dificuldade física. A gente vai ter que trabalhar com exercícios específicos, mas às vezes isso está encobrindo uma outra dificuldade. Isso eu encontro muito na clínica. Isso encobre uma outra coisa que ela não gostaria que aparecesse. Então, todo o foco de atenção fica naquela alteração, tá? E aí, não adianta você imaginar que rapidamente você vai desconstruir aquela alteração. A gente precisa imaginar que a gente tem que ir dando segurança para a pessoa mostrar aquilo que ela não estava conseguindo mostrar, que ela não gostaria de mostrar, para ela conseguir se curar, às vezes, de uma alteração de articulação. Olha que interessante, que profundo que é trabalhar com o ser humano, né? E como tem possibilidade para a gente aqui. Então, o passo inicial é essa tomada de consciência, esse autocuidado diário. São a partir dessas ações que são as que geram autoconhecimento, gera essa tomada de consciência, aí você também já pode começar, por exemplo, que recursos eu tenho para lidar com o que eu percebo. Quem é do canto vai cantar, vai explorar a voz, vai explorar a arte, vai explorar a tua criatividade. Quem é de família, explora as tuas relações, explorar no sentido bom, né? Mergulha nas tuas relações, aproveita essas relações para se enxergar, aproveita para criar pequenas modificações boas nas relações que possa ir te dando essa percepção de estar conseguindo criar algo mais íntimo, mais profundo, onde você consegue se mostrar mais. Quem é do yoga, da meditação, vai mergulhar nesse processo de se sentir mais, de se perceber mais, de compreender como funcionam os diálogos internos, se conhecer realmente e acolher o que está conhecendo. E aí eu digo assim, quem é da fé, mergulha, né? Aproveita que a fé te traz sempre muito aquele momento da oração, né? Mergulha no teu recolhimento, na tua reflexão, também para olhar para si, também para buscar aquilo que tu deseja transformar. Então, tem muitas possibilidades de fazer esse começo e de colocar coisas na vida que consiga ir lidando com esse fato de tomar consciência e colocar algo bom nesse lugar para criar uma boa transformação. E aí vai ter muitas vezes as pessoas que têm as dores mais profundas, feridas mais antigas, elas vão chegar num limite, que é aquele limite de eu consigo tomar consciência, eu consigo perceber, mas eu não estou conseguindo mais lidar. Essa dor permanece, essa sensação permanece, isso é recorrente. Aqui é o sinal de que você está no ponto de começar um processo que aí tem que ser terapêutico, tem que ser ancorado, preparado, organizado, apoiado por uma pessoa que consiga te dar mais norteadores para você ir mais adiante. Aí não é só um processo, né, criativo do canto, do yoga ou da própria só, né, do teu momento de oração isolado. Precisa ter passos, né, mais, digamos assim, profissionalizados, para que você tenha âncoras melhores, para que você realmente chegue no lugar que precisa e modifique aquilo que precisa. E que isso aconteça mais rápido. O processo terapêutico te ajuda a dar esses passos também mais rapidamente. Então, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. É você mantendo o seu autocuidado e você buscando amparo quando precisa. Isso é processo terapêutico. O grupo Falas que Curam é essa proposta para as pessoas que estão nesse ponto,
que fazem coisas que já fizeram e que aí perceberam que chega num ponto tem um limite, não consegue ultrapassar, então aí você está no ponto de fazer um trabalho terapêutico, tá? Espero que esse papo faça sentido. Para quem vai assistir no grupo, vai assistir depois, me manda teus feedbacks, manda dúvidas, pensa aí o que ficou. Eu vou abrir caixinha de dúvidas ainda essa semana para me perguntar e vamos abrir esse debate. E quem tiver interesse, o processo ainda não está aberto, eu só abri lista de interesse e eu vou construindo o grupo a partir das demandas que forem surgindo para a gente trazer um grupo, uma comunidade mais coesa. Mas está lá na minha página, né, na corpoefala.com/falas que curam, está no link na minha bio também. Então, acho que esse é o caminho, né? Vamos começar. Muito grata para quem ficou até aqui, muito grata, Thaís. E qualquer coisa estou à disposição para a gente trocar mais figurinhas aqui. Um beijo grande, tenha um ótimo, ótimo dia.